Mas, mas aí deu isso aí, eu disse para ela, não, vai, porque a Luna precisa, ela tem um trabalho muito tenso e a natação solta a Ajuda ela. coluna dela, é bem, nossa. E ela estava já há uma semana sem ir, porque o professor, ele moveu um assédio lá, ridículo, coisa mais ridícula. Uhum. Casado com criança pequena e Meu Deus, passando a mão nas alunas. Olha que nojo. meu Deus do Ele céu. pegou ela assim, ó, e Meu beijou Deus. ela. E na amiga dela, ele pegou ela assim na bundinha dela e disse: tá durinha, hein? Olha! Meu Deus E do céu. pior, né, Fábio? Eu motivei ela a falar porque ele dá aula para crianças. E aí, Meu quem Deus do ganha? céu. Meu Deus do céu. Não Nossa, é? Aí eles fizeram uma troca hoje que é para não botar esse professor, eles anteciparam, botaram às 6h30, mas era para ela estar aqui. Fábio, ela defende que ah, aquela história de mudar os posts, né? Ela acredita que é para a gente pular. Ela disse, mãe, pede para a Fábio para nós ir direto na plataforma onde tem que fazer. Por quê? Porque esses posts que tem ali, tudo que está ali é muito recente, tá? tá, Que tá. foi feito o Uhum, quê? 6 meses para cá. uhum, E então ela disse, vê com a Fábio o que que uhum, ela acha disso. Que daí uhum. ela diz, a gente pula e vai para outra parte. Não tem problema, tá, Tu Helenice? Eu acha? até vou dar uma olhada aqui no teu feed. Por quê? Nós trabalhamos com a seguinte estrutura, Ah, que ali nos posts fixos, tá? Só um pouquinho. Helenice. Quando a minha mente vai ficando meio sobrecarregada, Helenice, final do ano, eu não hum. consigo mais falar e pensar e fazer ao mesmo Mas tempo. o meu professor dizia para que botar na caixa de memória se você tem uma lá, uma caneta e um, né? Olha só, Helenice, esse primeiro post, prazer, Helenice Paloski, tá? Hum. Esposa, mãe, Master PNL, formada em psicoterapia, palestrante, empreendedora, maravilhosa, aqui com a família. Esse aqui é o de autoridade, Tá, tá? tá, Esse aqui é o de autoridade. Então, assim, não tem problema em deixar esse aqui, tá? tá, Os outros dois, aqui os que tem no feed, não é para tirar. Não é tá. para tirar. O que, que eu vou recomendar? Fazer os outros dois. Por quê? Nós temos 3 modelos de posts fixos. Não precisa ser igual àquele que eu compartilhei o layout. Aquilo é para trazer a referência, a ideia. Então, aqui você já tem um se apresentando, que é para gerar autoridade. E ele está fixado, que é esse íconezinho aqui em cima, tá? Tá. Ele já está fixado. Só que nós trabalhamos com 3 posts fixos. E aí eu vou mostrar aqui no meu perfil, ó. Eu tenho 3 fixados aqui em cima. Tá. Tá? Você tem um. Por quê? Os outros conteúdos, quando a gente vai postando, eles vão ficando para baixo. Esses sempre estão no topo. E eles Sim, estão no topo por quê? Porque eu quero que quando as pessoas entrem no perfil, elas tá. saibam, ó, quem é a Fabiana Isatti. No teu tem quem é a Helenice, prazer Helenice, que está se apresentando. De quem é esse Entendi. perfil, tá? O segundo, que chama Eu Precisei Passar por Isso, ele conta um pouco da trajetória de vida, porque esse é o post de conexão. A gente quer mostrar os nossos valores. Quais são Sim. os valores da Helenice? Que é a família, que é o propósito, que é a autenticidade. Eu trouxe aqui, ó, se você abrir ele, ó, já tem a Aham. Fabiane aqui de 15 anos. Então, assim, ó, olha a cara, né? Que Essa amor. expressão é a mesma energia de hoje. Entende? O tempo passou, mas a essência não mudou. E é isso que eu quero trazer. Então, depois, ó, passar por isso é passar, contar um pouquinho da jornada de vida para que as pessoas nos conheçam e se Tá, identifiquem, não. Uma entendi. pessoa, Helenice, que não tem valores parecidos com os nossos,
que de repente ela quer ostentação, ela quer grife, ela quer restaurantes luxuosos. Não que a gente não goste de coisas boas, de coisas caras, de coisas refinadas, Eu mas sei. você fez um post esses dias, acho que foi nos stories, que eu pensei comigo assim, perfeito, que era alguma coisa assim, que para você curtir o final de semana, evolua a ponto de não precisar beber para achar que está curtindo o final de semana. Alguma Exato. coisa assim. Isso Que é tu o não que precisa, né, beber para achar que você está está curtindo, está evolua. aproveitando. Uhum, uhum. Você está trazendo o que nesse story, Helenice? Os teus valores. Os teus valores. Você está dizendo assim, curtir a vida é sentar lá naquela roda e tomar o chimarrão com a família, É né? fato. É. Entende? Você tá. E que tipo de pessoa você quer atrair, você quer como cliente? Pessoas que valorizam coisas Aham. parecidas, que valorizam as relações humanas, que valorizam a família, que valorizam o tempo de qualidade, que valorizam o propósito, que o foco é em evoluir. Por isso que a gente faz esse post se apresentando de uma forma que gere essa conexão. Porque ali no prazer, Helenício, quem é Fabiana Zatti, está dizendo o quê? A profissional. No eu Aham. precisei passar por isso, traz mais o viés humano, Eu acho legal. Eu gosto né? dessa apresentação, ela, porque é o que me encanta também Uhum. quando eu vou buscar um profissional, eu dou muito foco nisso, sabe? O que que ele valoriza? Porque ele pode não ter conexão comigo. Tá tudo certo ele no mundo dele, né? Mas eu quero alguém referência que se conecte com a minha essência, né? Não Exato, alguém que exato. destona e quer nada a ver. Então, Helenice, quanta coisa a gente tem em comum, que a gente foi descobrindo, meu entende? Deus. Porque na hora de separar os perfis, de prospectar, quando é estratégia para público frio, tá? Olha só Uhum. o que a gente faz. Nós temos isso aqui, ó. Tem 14 critérios aqui que foram feitos por mim, começando com base no que eu sou e depois com base nas pessoas que estão na Fênix, tá? E a gente tem aqui, ó, como é que tem que ser a foto de perfil? Olha só, uma foto que transmite profissionalismo com humanidade e acolhimento. Não é só uma Sim. foto profissional. A Aham. gente prospecta pessoas que transmitem isso, tá? Outra coisa aqui, os critérios na descrição da bio. Tem um monte de descrição aqui de qualificação que tem que ter. Aí depois os critérios. Tem qualificação, muita bagagem de conhecimento e experiência, foca na especialidade aí, terapias integrativas, neurociência, educação, psicanálise, corporativo, mentoria para mulheres e tem público definido. Tem uma aqui que tem que ter foto com a família. Aqui, ó, nos destaques. Quem sou eu? Depoimentos, produto, paixão, paixões ou missão, família, palestras ou eventos. Tem que ter isso nos destaques. Não, aí ter no mínimo 2 desses listados. Entendi. Porque aí a gente filtra, e mesmo um público frio, a gente vai mandar mensagem para pessoas que são parecidas, que têm um Uhum. olhar para a vida parecido, que têm uma busca parecida. Entende? Sim. Então, por isso que os posts fixos, eles são muito importantes, tá? Porque quando a gente prospecta, e a gente prospecta com intenção, o que que acontece? A pessoa que não nos conhece, o público frio, recebeu uma mensagem. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Eu vou lá no feed e olhar quem é essa pessoa. É a primeira coisa. E aí eu quero que a pessoa veja o que está ali no post fixo primeiro. Eu quero ter certeza que ela olhou a autoridade, a Sim. conexão e a clareza da transformação. Entende? Então não Entendo. é tirar nada do feed. Não é Só, para só tirar. acrescentar. Só acrescentar e colocar como posts fixos. Você tem um post fixo, pode deixar esse que está.
Não precisa refazer, ele está muito bonito, ele está muito bom, ele transmite autoridade. E pode seguir o mesmo layout, a mesma paleta de cores desse, mas trazendo e pode mudar o nome. Eu vou te mostrar aqui um exemplo de uma outra mentorada minha, que é a Carol. Ela está na Fênix e ela tem muita personalidade. Deixa eu achar aqui. Ela trabalha com educação parental, Carol Lima. Aqui, ó. Ela é uma pessoa, assim, muito autêntica, Carol. Sabe? E ela criou aqui, ó. Fui uma menina não ouvida, ferida, silenciada e esquecida. Nessa eu precisei passar por isso, ela botou desse jeito. E aí ela é muito autêntica. Aí ela trouxe aqui uma foto dela criança e ela trouxe a história dela aqui, ó. Hoje ela é uma mãe, ela trabalha muito com ancestralidade. Olha, ela e a filhinha aqui, ó. Ela não expõe a filha dela, mas ela traz a filha, por exemplo, sabe? Linda. Ficou muito... Ó, aqui ela beijando a filha. E ela trabalha com a educação parental. Então, ela trouxe esse post de conexão, ela é de Brasília. E ela é uma pessoa assim, ó... Ela é cheia de tatuagens, ela é toda autêntica, e ela me pediu assim, olha ela com a mãe dela aqui, ó. Olha que linda, mãe. Viu os valores? Aí ela aqui, ó, ela tem tatuagens e tudo mais, ela me pediu, eu escondo, o que eu faço com as tatuagens? Eu disse, aquilo que você se sente à vontade, é tua. É tua. Entende? Então, ela tá indo muito bem. E ela trouxe uma verdade naquilo que ela acredita, né? Ela fala sobre essa educação que pode ser amorosa, que pode ser gentil, que as crianças precisam ser ouvidas, pai e mãe, sabe? Então ela está fazendo um trabalho lindíssimo e ela pegou a ideia dos posts e ela adaptou para o tom de voz dela. Então não precisa seguir engessado igual, não é isso. A ideia é ter uma estrutura, tá? E poder adaptar, contar com a história de uma forma bem genuína. Que vai ser lindo, Helenice. Você vai escolher o que trazer, o que contar, o que você acha importante trazer. A gente pega uns recortes da vida, tá? Sim, em algum lugar já deve estar contado, né? Isso, sem dúvida nenhuma. E o outro é o da transformação. O que a pessoa que passar por um processo com você, que entrar para a tua mentoria, vai ter de transformação, tá? Então, um de autoridade, um de conexão e outro de transformação. Esse de autoridade já está ok. Os outros dois, eu sugiro fazer. Sabe, tá? Tu me dá um tempinho para eu pegar uma caneta, eu acabei vindo sem uma canetinha. Pode pegar. Eu quero anotar. Peraí. Pode pegar. De volta. Isso, maravilha. Então, vamos lá. Autoridade, que é aquilo que eu já tenho. Isso, autoridade, conexão. Tá, autoridade você já pode colocar ok. Tá, ok. Conexão, que é o tipo, eu precisei passar por isso. Eu precisei passar por isso. E depois eu vou olhar lá, que nem Fabi, Carol Lima. Carol Lima. Eu te mando o link do perfil dela. Daí eu quero dar uma olhadinha. E transformação. E transformação, que é a transformação que o teu trabalho gera na outra pessoa, nas outras pessoas, tá? Ai, ontem à noite, Fábio, falando nisso, né? Eu percebi no meio do grupo uma das meninas que ela tem uma raiva dentro dela, assim, uma coisa que... Sabe quando você olha a pessoa e você diz, meu Deus, o que tem ali que eu não consigo... Aí, no final, eu pedi para ela se ela aceitava fazer uma sessão comigo ontem, né? Presencial, e eu não ia cobrar dela, porque sei que ela não conseguiria, né? E eu coloquei ela ali,
numa técnica de regressiva, no caso, né? E eu busquei bem o trauma dela. Esta mulher vomitou, passou mal, a cabeça dela explodia. Bom, você não tem noção do que saiu de dentro daquela pessoa. Uma menina que a mãe engravidou com 20 aninhos, se achava uma mãe linda, gostosa, tinha planos de viajar ao mundo como uma modelo, engravidou e até hoje joga na cara dela que ela é a culpada de a mãe ter perdido a vida, a carreira, o sucesso. Olha, querida. E dela, ela até trabalha na nossa empresa e ela falou que ela tem tido surtos, assim, de raiva, sabe? De raiva, de raiva. E aí eu disse, não, vou ter que saber as fontes, né? Aí veja você que coisa mais triste. Só que hoje a mensagem dela é um acalento. Ela falou assim, eu amanheci outra pessoa. É, isso E, aí. então, essa é a transformação, porque eu fiz ela pensar que não interessa o que que a mãe dela diga, importa que ela abraçou a vida e agora o jogo é com ela, né? Foda Mais ou essa mãe. menos isso, mais ou menos, Helenice. Não importa o que você viveu, o que importa, o que determina a tua vida são as escolhas que você faz, os recursos que você desenvolve, né? Então é toda essa estruturação. E aí, E imagine uma pessoa que não assume que as falhas foi dela e culpa outra pessoa, ela não imagina, evoluiu nada, né? não, mas imagina que Então, a criança é a culpada de uma escolha da mãe. Vamos começar por pensa, aí, né? ué, Vamos começar por aí. Quem então era adulto, transformação. transformação, a transformação que gera. Helenice, e É. foca na transformação indo para o Hum, concreto. Nós trabalhamos com desenvolvimento pessoal, né? E a gente trabalha o subjetivo, o intrínseco, aquilo que está interno, né? sim. Então é importante traduzir isso para o lado de fora. O que que essa cura que você fez com essa pessoa, com essa jovem, porque você curou o lado de dentro, tá? Mas para as pessoas entenderem o que que essa cura feita no lado de dentro representa no lado de fora. Porque, Uhum. sem dúvida nenhuma, esse sentimento de que foi ela que acabou com os sonhos da mãe, que ela acabou com os planos da mãe, que ela foi um erro, que ela foi uma infelicidade na vida da mãe, que Que ela era é a uma dor dela, intrometida. que ela é uma intrometida. Que impacto isso tem na autoestima dela em termos de se posicionar, de se valorizar, de entender que é merecedora, de defender os direitos dela, os interesses dela. Para ver que ela chegou, a primeira fase que ela me disse, ela disse assim, que bom que aqui eu posso te dizer. Mas ela disse, eu até hoje não entendi por que que eu estou aqui. Ela falou, que sentido tem? E eu pensei, meu Deus, né? Ela pensa em suicídio, porque ela não sabe por que que ela está aqui. Olha o quanto perdida ela está. Isso, isso. Então, assim, um pensamento suicida, no caso. E agora, essa cura, esse processo de cura, esse conjunto de recursos que ela está desenvolvendo, vão trazer para ela condições de entender o próprio valor. Isso interfere nos posicionamentos, isso interfere Eu vou nos ter que, relacionamentos, isso interfere na performance profissional, isso nas interfere decisões, nas decisões, nas escolhas, porque essas coisas do lado de fora, que se referem ao comportamento, é objetivo, é concreto, a gente consegue ver o comportamento da outra pessoa. Agora, o que é sentimento é subjetivo, entende? sim. Então, falar da transformação no comportamento, nos resultados. Isso interfere Uhum. na vida financeira dela, isso interfere na organização da vida dela, isso interfere no quanto ela consegue aproveitar a vida, usufruir. É. Imagina que a mãe dela, né, ela para fora de casa inúmeras vezes.
E o Meu trauma maior dela tá quando ela tinha 8 aninhos, numa cabana, e a mãe achou que ela estava incomodando e botou ela pro lado de fora, lá na Espanha, num lugar estranho, no escuro, com frio, e ela de castigo no lado de fora, imagina, medo, pavor. E ela falou: não, mas depois daquilo foram inúmeras vezes, até o dia que ela me botou para fora e trocou até as fechaduras da porta. 10 dias ela foi demitida de uma empresa e ela teve um surto gravíssimo. E agora eu entendi, porque para ela a demissão dela foi Foi injusta botar ela para fora e de novo. botaram ela para fora. Então o gatilho, né? Exatamente, exatamente, Helenice, tá? Então Então, por isso isso, impacta nos valores, decisões, escolhas. sim, na percepção do próprio valor, no merecimento, nas relações, no que a pessoa tolera, o quanto ela se submete. Então, olhar para o lado de dentro, Helenice, e fazer esses processos de cura, de ressignificação, desenvolver recurso, trazem clareza para reger a vida, para assumir o protagonismo na vida, né? E isso determina tudo, tá? Sim, eu falei para ela, eu falei que eu me libertei de mim, né? Eu falei assim, quando você se liberta, parece que você se liberta de si, porque na Uhum. verdade minha mãe não está mais aqui, meu pai não está mais aqui, aquilo não está mais acontecendo, então eu estou Só presa a que se quem? A não mim. fica. É, exatamente. A Então eu gente. falei para ela, você vai se libertar, guria, você vai voar. Isso aí. Joga isso daí no colo da mãe e diz o que tu vai fazer com isso aí. Eu não sei, eu só sei o que eu quero fazer comigo, né? Me deram uma Isso, brecha, eu vim e agora, né? isso. Perfeito. Agora, Helenice, a outro é o portfólio. O portfólio, Helenice, tem que definir o teu produto, tem que ter o desenho do teu produto, tá? Então, Uhum. eu vou abrir aqui o nosso checklist, tá? Porque Tá. ah, nós trabalhamos no dia 8/10, esses acessos, né, que eu fiz junto com você e a Alana, dos posts fixos, do portfólio, do Forms, do YouTube, da Eduz, que a gente fez a explicação, e agora nós temos que fazer, então, essa estruturação. Deixa eu só colocar aqui a data de hoje. Fazia um tempinho que a gente não tinha sessão, não é, Helenice? Fazia, nós pulamos porque Sim, eu tinha o tinha o grupo, evento, né? tinha o Aham. grupo e não tem Aí problema eu tava nenhum. muito tensa naquela semana. Sim. Então, agora deu. Mas Primeiro passou. tudo tem o seu momento, tá? Muito Uhum. bem. Nós descrevemos, Helenice, tá? O construto, os pilares, a persona, as dores, os desejos. Nós fizemos também, né, a identidade da Helenice, lá o construto, os pilares, as dores, os desejos e aspirações, a persona estratégica, o direcionamento estratégico. E nós chegamos, inclusive, na mentoria Renascer. Não sei se vai ser esse o nome, que não precisa ser. Aqui foi uma sugestão do chat, deixa eu compartilhar contigo, porque pode É. ser a 5 espelhos, tá? Você vai Ah, usar tá. aqui, ó, Helenice. Lembra na nossa última sessão? Eu não Aham. lembro agora, eu acho que ela foi antes da sessão com a Alana, que nós fizemos tudo isso aqui, esse levantamento aqui, ó, que a gente Uhum. descreveu quem é a Helenice, que é uma pessoa que é muito forte, corajosa, resiliente, resiliente, isso. Uma pessoa muito empática, de atitude, com foco na solução, que tira a bunda do problema, é uma pessoa de solução inteligente, com visão ampla, que coloca o seu dom à disposição do outro com muita vontade e positividade, é uma pessoa com muita energia e disposição,
não costuma reclamar, não se permite a dor, consegue se desligar e focar no que precisa. Essa foi na última, né, que a gente Foi na fez. nossa última sessão, tá? Aham. Aí aqui os pilares, que são os teus valores. Conexão consigo mesma, identidade, eu superior, família, fé, espiritualidade, trabalho, conhecimento, aprimoramento e evolução. Isso aqui, Helenice, é a tua essência. No post, eu precisei passar por isso, você traz um pouquinho disso aqui. Ah, tá. E com Uhum, certeza no teu trabalho, Helenice, nos 5 uhum. espelhos, no atendimento individualizado, em qualquer coisa que você faça, você traz isso aqui como pano de fundo. Tá. Então, os pilares, né? Que são esses pilares, na verdade, eles são o espelho dos teus valores. Hum. Acho que eu vou fazer como espelho mesmo. Sim, eu acho ótimo, eu acho ótimo. E aqui a tua persona. O que é essa persona, Helenice? Para a gente chegar nisso aqui, nessa construção, para Ah, depois prospectar público frio, porque agora você vai vender para quem você conhece, tá. tá? Mas tem uma hora que quem a gente conhece acaba, a gente não pode ficar só dependente dessas pessoas. Então a gente Fato. tem que saber, fato, né? A gente tem que saber como buscar pessoas que não são do nosso network. Então a descrição dessa persona aqui, baseada em você, no teu eu Aham. do passado, vai servir de base para a gente criar isso aqui mais para frente. Entende? Para você Sei. descrever, baseado em você, baseada nas pessoas que você já atende hoje, para refinar o olhar, para saber pesquisar lá no Instagram, por exemplo, público frio, tá? Então, teu foco não precisa ser só mulheres, tá? Porque você também trabalha com homens, né? Então, assim, você vai escolher. Os 5 espelhos, pelo que eu vi, não é só para mulheres. Não precisa ser. Então, Fábio, eu falei isso para eles, né? No início ali no primeiro dia, eu comentei isso com eles, que eu pedi para as mulheres aplaudir os homens, porque eu me orgulho disso, eu tenho vários ali, e normalmente é isso. E eu comentei com eles que muitas pessoas me pediram, inclusive a menina do marketing, né? Ela falou, mas Helenice, faz só para mulheres, porque daí elas conectam mais. Eu falei, não quero isso. Eu falei para ela assim, que a gente preza por homens que evoluam, e eu disse, mas cara, quem que vai abrir espaço para os homens evoluir se a gente não dá? Uhum, E tem que ver que legal que está sendo uhum, essa ter aquele olhar do homem no contraposto com a mulher ali, está uhum, sendo ótimo. E dentro da proposta, quando tem um momento que a gente vai ressignificar, de repente, a ausência de pai, por exemplo, o uhum. abraço masculino vai ser o impacto que a pessoa precisa. Sim, sim. Eu acho muito bacana. Então, aqui, ó, a tua persona aqui é inspirada em você, tá? Tá. Mas no posicionamento, em vez de uma mulher sem medo, é uma pessoa sem medo. Uma pessoa que construi. Deixa eu vir aqui. Helenice, estou comendo um gengibre aqui. Oh, que bom. Pode comer, que faz bem para a garganta. É, é isso aqui, né? Só que a minha garganta tá horrível e eu tô comendo gengibre. Eu tô É isso comendo. aí. Só que agora ficou forte, eu comecei a chorar, porque ficou forte de tanto Pimenta. gengibre. Botei um punhado de gengibre na boca, É então não se fortinho, né? assuste. Ele é Não. fortinho. Então É, vamos lá. Aqui nós descrevemos como você, tá? tá. Mas na descrição do teu perfil do Instagram, nós vamos colocar isso aqui para homens e mulheres. Então, são pessoas.
Isso aqui vai servir de base, tá? Que construi um ambiente de condições para ter motivo para sair da cama, que apesar de todos os desafios, cria condições para se sentir naquilo que tem. Apesar dos desafios, é uma mulher otimista, com grande capacidade de adaptação, sem perder a alegria de viver. Não olhava os problemas como dificuldade, mas como meio para os objetivos almejados, bons relacionamentos de amizade, um sabor de aventura da vida, muita força e enfrentamento, mas sem perder a essência e a alegria de viver, tá? As dores, isso aqui é muito importante, Lenice, porque basicamente o teu público, tá, tem essas dores. E por que é tão importante ter mapeado isso que a gente fez? Porque quando você vai produzir um conteúdo, tá? Conteúdo para o feed do teu Instagram, siga sempre esses 3 pilares. Ou é um conteúdo para ancorar autoridade, e quando você faz um carrossel, por exemplo, do evento Os 5 Espelhos, e você está lá conduzindo o grupo, isso é um post de autoridade. Entende? Quando você traz o teu livro, quando você traz as tuas formações, quando você traz uma foto, por exemplo, um post de trabalho e, né, coloca uma legenda, é autoridade. Os de conexão é quando você faz os stories, por exemplo, super autêntica, e de vez em quando você coloca no feed, né? Aquele Reels que você me mandou, aquele videozinho que você me mandou do riacho lá do sítio, aquele é um baita conteúdo de conexão, entende? Tipo, aquilo que você valoriza, aquilo que é a tua essência. No feed, o conteúdo de conexão a gente coloca assim 1 por mês, não precisa ser muito frequente. Mas nos stories a gente usa mais, sobretudo no final de semana, alguma coisa mais da roda de chimarrão, ou do churrasco em família, ou dos cachorros, né? Então, assim, aquele story que você botou do cachorro que não ia viajar, que a Lana ia viajar, e aí tinha a foto dele. Então, sim, é isso, sabe? E o de transformação vão ser os depoimentos, as pessoas falando da transformação, por exemplo. Isso dá para botar no feed, não? Dá para pôr no feed, sim, com autorização da pessoa. Com autorização, é ótimo. Sim. Ou quando você fala disso aqui, de se sentir, né, com medo de ser julgado, que a opinião dos outros trava a tua vida, se sentir na obrigação de dar solução, responsável por resolver os problemas, você usa isso aqui, que você viveu na pele, e cria conteúdo falando disso, mas não precisa estar falando de você especificamente, tá? Você pode falar de forma genérica, tá? De forma genérica em relação a essas dores. Porque essas duas aqui também vão ser as dores do teu público ideal. Porque sempre pensa Com que certeza. quantas pessoas têm não se via como merecimento, dificuldade de autoestima, pensar mais no outro do que em si mesma, que tiveram um pai alcoolista, por exemplo, né? A dor do julgamento. E aí a pessoa que tem essa dor, ela se identifica com o teu conteúdo. Quando você fala, por exemplo, das feridas que essa dor criou, sim, do quanto isso limitou, assim como dos desejos de ter sucesso, de ser reconhecida, de ter uma vida de paz, de ter uma vida com menos esforço, com mais leveza, com mais prosperidade, de voar, fluir. Isso aqui, ver os filhos prosperando, isso aqui não é a transformação que os teus clientes buscam? É. Entendeu? Por que a gente fez esse levantamento aqui? Esse embasamento, Helenice? Que é tanto para
produzir, estruturar o teu produto, mas é sobretudo para você ter clareza, profunda clareza, sobre qual é o teu trabalho, qual é o teu propósito, quais são as dores, os desejos, o teu público, tá? Tá. Isso daí eu posso, né, Fábio, imprimir isso Claro, aí tudo. é Tu me manda teu. em PDF, né? Eu te mando, sim, eu te mando ele no Word. Você pode acrescentar coisas aqui, você pode incluir, refinar, tá? Mas Sim. com base nisso que vem a estruturação. Então, aqui Aham. nós jogamos aquele dia para o chat, Helenice, e ele trouxe aqui, né, um pouco desse olhar, tá? Os pilares, as dores, ele só reescreveu aqui, tá? Ó, Dá quase um aqui, livro, né? dá quase um livro, exatamente. Aqui ele trouxe até um nome simbólico, mas não precisa usar esse nome simbólico, né? Mas, tipo, a tua Uhum. persona é como a aurora, né? Representa o renascer da luz depois da noite escura. Não é que é o nome aqui o importante, mas entender que você representa isso. Sim. O teu Entendi. slogan, Helenice, é importante que ele represente essa capacidade de superação, de transformação. Eu vou trazer o exemplo, Helenice, por que eu escolhi a Fênix, a consultoria Fênix? Porque eu me vejo Uhum. na própria Fênix. Lembra quando eu te contei a minha história de vida e tudo mais, os momentos de desafio? Então, é essa força que impulsionou a estruturação do meu produto. Por quê? Ele é visceral, assim É, como o teu produto é visceral, é Helenice na jugular. Não é só na veia, não é qualquer veia, é a jugular, é a principal, entende? é. Porque é muito. E é legal se definir num animal assim como tu te definiu, né? Porque Fênix, né, é um poder incrível. Que é essa a capacidade de renascimento, a capacidade, Né? e até eu trabalho muito forte isso, porque uma vez eu ouvi assim, cuida com a fênix, porque ela sempre vai para cinzas, né? E eu fui ressignificando isso, né? Porque tem renascer das cinzas, então para renascer tem que estar nesse lugar, então cuida para não ficar em picos. E eu Ah, trabalho sim. isso muito forte, que é qual é o próximo voo, qual é a próxima ressignificação. Então, de Sim. não voltar para o abismo, voltar para o lugar de desafio. Mas na própria evolução a gente vai ter estágios e em cada estágio vão ter os seus desafios, e aí qual é o próximo voo? Qual é o próximo renascimento? Né? Então é importante trazer para você, para a tua essência, para esse teu cerne, Helenice, tá? Os Uhum. pontos que te representam. Então, aqui, ó, eu até vou tirar o Aurora para não confundir, tá? Ah, uhum. A persona. Essa menina que você falou, né? Ela não representa também o renascer da luz depois da noite escura? Com certeza. As outras pessoas que estão lá nos cinco espelhos, não são pessoas fortes, determinadas, com dores, mas que estão lá buscando, que estão buscando a cura dessa dor, a transformação, a ressignificação. São. E você não é assim? Sim, é exatamente. Uma pessoa mole, uma pessoa muito indecisa, uma pessoa que ela se vitimiza, ela nem se conecta com você, Lenice. Ela Não, não ela vai para o nem. evento contigo, ela não dá conta. Teve três que se marcaram. Eu procurei fazer valores que não tem desculpa para não vir e elas não vieram. É E isso. elas Isso. só confirmaram o perfil vítima que elas são. Isso. Só. Então, uma pessoa vitimista não consegue ficar perto de você. Não. Você é energia, você é força, você
Vai, resolve, não interessa o tamanho do problema. Elas não me aguentam. Não te aguentam, exatamente. Não é a frequência delas. E tá Não, tudo bem. E tá tudo bem. exatamente. Cada um no seu Talvez quadrado. elas precisam de uma mentora que seja o tipo que pega no colo, que acolhe a dor. Isso. E tem profissionais nessa linha e tá tudo bem também. Eu represento isso muito, tá? Sim, Choro com a você pessoa, acolhe, eu mas dou com colo, encorajamento. mas no primeiro momento eu faço isso, porque que nem a menina que chegou aí ontem, nossa, eu chorei com ela a dor quando ela falou assim, não tem, eu abracei ela mas no final a Você mensagem colocou é ela essa, para a vida. sai dessa coisa, Isso, né? isso aí, isso Porque aí. se você não mudar a tua vibração, o que tu fala para ti mesma, tu não vai sair de onde você tá. E o acolhimento que você faz, ele não é no sentido de acolher a vítima, é Não, de ter empatia pela dor, ter humanidade pelo sentimento do outro. Que isso exato. você é altruísta, isso você tem de sobra, Helenice, tá? Mas ao Sim. mesmo tempo que você acolhe, que você diz aqui, você tem abraço, você tem colo, você pode, eu tô do teu lado, vamos lá. Vamos dar É esse isso passo, aí. vamos sair desse lugar. Então você direciona para a ação, você direciona para o movimento, para essa força transformadora, tá? Então, isso é muito importante, você ter essa clareza, tá? E aqui é só a Aham. descrição que o chat foi trazendo para nós, ó, o tom de voz acolhedor, inspirador, confiante, com sabedoria, prática, espiritualidade leve, palavras âncora, força, fé, leveza, despertar, solução, propósito, prosperidade, paz. A jornada de transformação. Reconhecer o peso da força e escolher a vulnerabilidade. Curar feridas do passado e ressignificar crenças de merecimento. Reconectar-se com a espiritualidade e autocuidado. Permitir-se prosperar e fluir com a vida. Viver com leveza, presença e abundância. Isso aqui você pode usar o que faz sentido e o que não faz, mudar, tá? Mudar. Aqui ele deu uma sugestão de nome, tá, Helenice? Mas você vai botar o teu nome. O nome que você, os 5 espelhos, enfim. Isso aqui é só sugestão, tá? Tá. Sugestão. Porque o que nós estamos fazendo agora, Helenice? Nós estamos definindo o teu produto. Os 5 espelhos, você está fazendo um laboratório presencial. Qual é a minha missão contigo? Te ajudar a estruturar um produto para trabalhar ele de forma digital, de forma remota, na Tá. estrutura do digital, que é o quê? Nós usarmos a estrutura de um produto híbrido. O que é um produto híbrido, Helenice? Que mescle sessão individualizada, encontros em grupo, ao vivo, né? Individual, Aham. em grupo, ao vivo e gravado. Por quê? No individualizado, você vai trabalhar as particularidades em 2, 3 sessões no máximo. Por quê? Quando você me procura, o problema não é falta de cliente. Você tem a agenda lotada. Uhum. A questão é, eu quero crescer mais. Só que com Isso. uma agenda lotada, eu não tenho tempo para colocar mais gente. E tem um limite o quanto você consegue colocar no valor da sessão individualizada, Uhum. né? Então, Exatamente. agora, a ideia é o quê? Não está te dando muito mais retorno os 5 espelhos em faturamento do que a sessão 1 a 1? Sim, porque você dedica aquele tempo ali e você já junta um valor bem significativo e eu sobra o tempo o resto da semana, digamos que, né? Exatamente, exatamente. Só que agora nós vamos estruturar isso para fazer de forma online,
Não que você não possa fazer eventos presenciais, claro que você pode fazer a hora que você quiser. Sim. Mas, se você ficar só no presencial, tem um limite também do quanto você consegue prospectar para evento presencial. Helenice, hoje à tarde eu fiz reunião com uma pessoa do Rio de Janeiro. Uhum. Hoje de manhã eu atendi uma mentorada de São Paulo. Você está em Bento Gonçalves agora? Início da tarde eu tive outra sessão com uma mentorada que está em Balneário Camboriú. Ontem, de manhã, a minha mentorada mora na Itália. Entende? Legal, né? À tarde, ontem à tarde, a pessoa falando de ontem não está mais lembrando. À tarde, ela está em uma cidade do Rio Grande do Sul que eu esqueci. Eu tinha uma reunião, tá? Uma reunião. Então, assim, se eu fosse atingir só as pessoas aqui da minha região, eu conseguia ter agenda lotada na clínica. Eu já trabalhei no 1 a 1 e atendia 8, 10 pessoas por dia, o dia inteiro. Sim, mas o 1 a 1, o valor que eu conseguia é muito menor do que nos produtos híbridos. E o fato de ser online, Helenice, permite o quê? Que a gente tenha acesso a pessoas de qualquer lugar. Então, o alcance geográfico. Então, prospectar público frio no digital é muito mais viável do que no presencial, porque no presencial você vai procurar quem você conhece e, no máximo, você pode pedir indicação para as pessoas. Networking, alguém que conhece alguém, mas você entende o trabalho que hoje a gente tem Instagram, LinkedIn, Helenice, você no LinkedIn vai arrebentar. É. Porque no LinkedIn já está ali, é um público profissional, mas que busca, essas pessoas, muitas delas precisam disso que você faz, então já está ali muito, muito fácil de qualificar essas pessoas. E aí vai prospectar, enfim, entende? Então, o teu produto aqui, ele tem que trazer tanto essa questão de poder direcionar de forma personalizada, individualizada, mas em poucas sessões. Porque é muito bom ter algumas sessões individualizadas, Lenice. Vamos pensar Sim. aqui na Fênix. Se fosse só no grupo, nós teríamos o nível de vínculo que a gente tem? Não, Se né? fosse só na conferência, não tem como. Não. Entende? Não tem como. Mas se fosse Uhum. só individualizado, eu conseguiria trabalhar com o número de pessoas que eu trabalho na Fênix? Não, né? Não tem como. Uhum. Não tem como estar com 40, 50, 60 pessoas simultaneamente. Só que quem É, já vai terminando a individualizada, segue lá no grupo. e eu não posso, né, Fábio, ficar, tipo assim, eu penso também, às vezes, minha mãe tá ficando idosa, né, tô com aquele problema do meu irmão lá, Uhum. daqui a pouco a mãe vai precisar mais da minha presença também, eu quero estar lá, tá, Sim. se eu tiver esse jogo de fazer de qualquer lugar, que nem Facilita a tua... hoje eu saio daqui para a minha agenda, Isso, isso, parou. E isso, aí eu fico pensando, nossa, mas se agora eu tiver que ficar daqui a pouco lá com a minha mãe um mês para dar um apoio para ela, e aí eu vou ficar sem receber? E isso, vou, isso, porque eu não trabalho ainda, entende? isso aí. E aí eu trago de novo o meu exemplo. Por que eu Aham. quis tanto digital, Helenice? Eu mudei várias vezes. E toda vez que eu saía, quando eu saí do Sul e fui para Campo Grande, é como se eu tivesse que recomeçar. Embora eu fui trabalhar com carteira assinada na universidade e tudo mais, tá? Mas é recomeçar os relacionamentos, é recomeçar toda a tua vida quando você Ah, muda. com Quando eu certeza. saí de Campo Grande e fui para o interior de São Paulo, tudo de novo, profissionalmente, aí é que eu vi o degrau, porque aí que foi o grande desafio. E eu enfrentei inúmeros desafios para conseguir,
Eu fiquei 8 anos lá, eu demorei uns 3 anos para me recolocar profissionalmente, para me reestruturar, para conhecer, para fluir, sabe? Porque a gente precisa criar um volume, né? Prestador de serviço, empresa, não é só ter empresa, você tem que ter relacionamento e tudo mais. Quando eu voltei para o Sul, eu tive que deixar tudo aquilo lá. Eu trouxe o conhecimento, mas eu tive que deixar tudo aquilo lá. Mas Uhum. quando eu cheguei aqui, eu reencontrei um público que eu já conhecia. Eu estava 15 anos longe, mas eu tinha trabalhado fortemente os 5 anos anteriores, antes de ir. Sim. Então, assim, foi muito fácil eu lotar minha agenda, né? Mas aí eu não tinha mais tempo para viver e eu também não queria ficar presa. Uhum. Eu não queria ficar presa. Por quê? Exato. Hoje, o meu trabalho hoje, Helenice, e hoje colocamos fibra ótica lá no interior. Então agora a internet vai ser boa lá, que estava ruinzinha a internet lá. Então eu Tá. posso estar aqui, eu posso estar lá no interior, eu Uhum. posso. Eu viajei, foi há uns 2 anos atrás, eu, o Mig e a Lara e o Leandro, que é a minha filha e o filho dele, a gente foi para São Paulo e ficou 10 dias. Eu levei o Aham. computador, a gente ficou uns dias em Campinas, uns dias em São Paulo, e pelo menos umas 2, 3 horas por dia eu segui trabalhando. Isso é Que incrível, legal. Helenice, porque a gente viajou de férias, a Lara Aham. foi lá no pai dela e ficou alguns dias conosco, a gente ficou uns 10, 11 dias lá, a gente foi no Ibirapuera, a gente foi no museu, a gente foi na Paulista, a gente andou de metrô, mas todo dia eu trabalhava, eu diminuía a agenda, mas Uhum. eu fiz mentoria da Realize de lá. Foi só abrir o computador Que e... legal. Entende, Helenice, o quanto isso é incrível, porque traz uma liberdade que é só pegar aqui, ó, a tua empresa está na tua mão, você Aham. leva e você segue trabalhando. É maravilhoso. É Entende? maravilhoso. Então, assim, é uma estruturação para isso, mas que ela não muda tanto do que é o presencial. Porque eu vejo, Helenice, como a gente está aqui agora, não seria tão diferente, claro que seria muito legal, mas se a gente Uhum. tivesse presencialmente. O que a gente trabalha não ia mudar tanto assim. Sim. É bom estar presencialmente, é bom, mas o que a gente trabalha aqui não muda muito do que é o presencial. Eu te Uhum. mando aqui, a gente usa o WhatsApp, você faz ali o exercício, manda de volta, entende? Então, logo a gente se acostuma a atender de forma remota. E você não precisa não atender presencial. Quem está ali na tua região, quem está ali no teu raio geográfico, pode ser presencial, entende? Uhum. Mas quem não está, você faz remoto. E o grupo, os encontros online, né, permitem que você faça o que você está fazendo nos 5 espelhos. Claro que a gente vem para um encontro, o presencial a gente faz um encontro mais vivencial, com dinâmica, com movimentação. Aqui vai ser, no digital, as pessoas fazendo uma ferramenta, conversando, interagindo, pode se abraçar, pode imaginar, né? Mas faz adaptações, mas dá para trabalhar. E é muito legal, porque ao mesmo tempo que nós estamos em duas aqui, eu estou compartilhando um documento, a gente está preenchendo juntas, ou um PowerPoint, se tivesse 20 pessoas nessa sala, era a mesma coisa. A estrutura Uhum. para gravar, que é só botar aqui para gravar, terminou, já vai direto para o e-mail, já baixa o vídeo direto no e-mail, né? Uhum. Você monta a tua aula, o teu PowerPoint para o encontro em grupo, como você gosta. Você vem aqui, compartilha, vai passando. É o mesmo que eu que venho da educação, eu imagino a minha sala de aula e estou ali, vou apresentar o PowerPoint, falando com as pessoas, interagindo.
É a mesma coisa. Ou uma roda de conversa, um grupo terapêutico. E só que grava, e o fato de gravar, a Alana não está aqui conosco hoje, mas ela vai receber o link dessa gravação. E aí, se ela tem dúvida, ela me manda. Então, a gente Sim. usa a tecnologia para ampliar o nosso tempo. E à Sim. medida que a gente vai fazendo os encontros em grupo e tendo conteúdo, você começa a ter a possibilidade de diminuir um pouco os encontros ao vivo, porque você direciona para a plataforma. Sim. Essa é a lógica, tá, Helenice? Uhum. Agora, vai ser muito importante, e eu vou pegar aqui uma estrutura, deixa eu abrir uma estrutura de produto, para você ter a liberdade de usar essas referências para criar, descrever, porque para fazer o portfólio, Helenice, tem que ter Uhum. isso descrito, tá? Você pode usar os 5 espelhos se você sentir que é isso, tá? Uhum. Tá. Oi, Alana. Oi, tô na reunião. Da Fábio. Por quê? E foi muito forte a gravação. Aí eu precisava de deitar no banco. E fiquei lá, sim. Vai lá comer alguma coisa, depois a Fábio te dá um. Mas já fizemos, né, Fábio? Dá oi aqui pra ela. Oi, Alana, Oi! tudo bem? Tudo e contigo? Tudo jóia. Alana, nós estamos gravando e aí a gente vai te mandar também o link, tá? Ótimo, combinado. Pode ir lá comer se você quiser voltar aqui, tirar mais alguma dúvida e tudo mais, que eu e a tua mãe ainda estamos aqui na estruturação do produto Tá. para montar depois o portfólio, porque precisa disso, tá? Combinado. Então tá, vai lá Obrigada, até depois. jantar. Beijo, beijo, tá? Tô toda molhada, cabelo molhado, tudo. Já vem. Sim, vai lá. Olha só, Helenice. Ah, Pode fechar esse aqui. Aqui. Olha só, deixa eu voltar aqui. Olha só, Helenice, aqui no final do checklist, aqui, ó. Isso aqui, ó. É isso aqui que você vai precisar descrever agora. Ah, descrever o produto. Aqui. Aqui, ó, Helenice, tá? Eu vou escrever aqui, tá? O resto é referência. Mas é muito importante a referência para trazer a clareza. E aqui, isso aqui,
você muda. Esse renascer aqui, ó, é sugestão daquele exercício que a gente fez na sessão passada com o chat GPT, tá? Mas agora, Helenice, próximo passo é, reunindo todas essas informações, percepções, vivências e conhecimentos, como que a Helenice organizaria toda essa estrutura para ajudar? Vamos tirar aqui o mulheres e já colocar pessoas Isso. que vivem dores similares e têm desejos comuns à sua persona a se desenvolverem, tá? Então, aqui, vamos tirar o nome aqui, você que vai trazer. O método, tá? Aqui. Descrever. Você já tem um nome de método, Helenice? Olha só, Acho que não. dentro da Fênix, eu criei um método, e o método é legal assim, ó, pega os 3 pilares fundamentais. O meu método, ele é o MRF, que é o quê? Mentalidade, recursos e faturamento. Então, o que norteia a Fênix, Helenice, eu trabalho muito a visão. Para mim, a mentalidade é muito importante entender o negócio, entender a essência. Então, a mentalidade é o primeiro pilarzão que norteia todo o meu trabalho. Mas na Fênix, eu preciso estruturar um negócio, então eu preciso ter recurso. Quando eu te passo, por exemplo, da Infinity Pay, quando a gente passa a plataforma, quando a gente passa os posts, por que tem que ser esse, por que é amarrado, porque uma coisa está amarrada à outra. Então, são os recursos que eu utilizo para estruturar o negócio. E é isso que eu ensino. E o F é faturamento. Por quê? Eu não quero só te ajudar a estruturar um produto. Esse é um pedaço. A estruturação do modelo de negócio, posicionamento na rede social e estratégia de faturamento e foco em faturamento. Então, o meu método, ele tem que sustentar o meu produto. O método da Helenice, ele precisa sustentar o produto da Helenice. Quais são os 3 pilares fundamentais que você usa no teu trabalho, Helenice? Como é que eu vou pensar agora? Conexão pode ser um pilar? Sim, conexão consigo mesmo. Por exemplo, eu vou te trazer da Realize, tá? Da mentoria Tá. Realize. Nós utilizamos como base o livro Foco Triplo. Não sei se você conhece esse livro, Helenice. Acho que É um não. livrinho do Daniel Goleman, que é da inteligência emocional, e do Peter Eu Senge. adoro ele. E ele é maravilhoso, é um livro incrível, um livro fininho, chama Foco Triplo, é um nome poderosíssimo, né? Foco Triplo, que é Aham. olhar para você, olhar para o outro, olhar para o sistema. Uhum. Por isso, foco triplo. Não é um único foco. Primeiro olha para dentro, entende o que está acontecendo, o que você está sentindo, né, as tuas dores, a tua cura, para poder olhar para o outro. Aí trabalha os relacionamentos. Para poder olhar para a vida, para o sistema, para o todo, para o contexto. Então, eu vejo, e na Realize nós criamos aí relacionamento intrapessoal, interpessoal e contexto de vida. Hoje a gente já refinou a Realize e os nossos pilares fundamentais são performance, resultado e projeto de vida. E a gente usa isso como base, entende?
Mas eu acho que no teu trabalho, Helenice, até a visão do foco triplo, que você pode dar outro nome, mas você entendeu. Tipo, olha para dentro, para olhar para o outro, para olhar para a vida. É mais ou menos isso. Isso é uma ideia de... O método pode se chamar foco triplo, por exemplo, tá? Então, aqui, ou você pode colocar siglas. Uma sigla. Tem uma pessoa que está na Fênix, e ela criou o método dela que chama guia. Ela trabalha com líderes. E aí ela tem uma descrição para cada letra, mas ela usou o termo guia, de Bem guiar, legal. né? Muito legal, que representa ela. Aqui tinha também o LDR, que é o Liberte da Dor Raiz, que a Lise usa esse método, né? Então ela tem todo um trabalho assim para você tem que se libertar da causa da dor. Então, dentro da tua trajetória, Helenice, tá? Descrever, aqui eu não vou botar descrever, eu vou colocar aqui, denominar, Helenice, deu uma travadinha aqui no computador. Tá travando. Tá travando. Ah, mas tudo bem. Tá indo bem. Denominar, isso, denominar a, a essência da tua metodologia de trabalho. Mergulho profundo. Não, Mergulho profundo, sim, pode ser, mas o que uma método, vez, é, exemplo. uma vez eu tava lá na praia de Imbé e eu falei para a menina que eu gravei, eu gosto quando eu vou lá, que tem um lugar que aquelas garcinhas, sei lá, que elas Uhum. pescam, né? Gaivotas, E, né? cara, ela desce lá no fundo e eu adoro Uhum. ficar vendo a hora que ela voltar, né? E daí ela Uhum. vem e ela traz alguma coisa. E daí eu falei para ela, nossa, eu me senti como se eu estivesse mergulhando fundo lá dentro de mim e que eu vou lá para, sabe, Isso. visualizar internamente algo e trazer assim para fora, né? Mas é Uhum. que, porque eu acho que a vida é isso, né? Quando a Uhum. gente, no meu trabalho, no teu também, a gente faz o quê? A gente faz a pessoa mergulhar dentro Uhum. dela, interno. É um mergulho que eu faço dentro de mim, né? Então, por exemplo, você poderia trazer isso ao método MP, que é o mergulho profundo, Ah, é boa. tá? Aham. Método DMT. MP, mergulho profundo. Então, Uhum. assim, para criar uma sigla, criar um nome curto. Por Uhum. exemplo, tem uma outra mentorada minha que ela criou o método Gaia, porque ela trabalha com os 4 elementos, entende? Sei. Então, ela trouxe a terra. Tem o método Flip, que é da G, que é, agora eu não vou lembrar a descrição, que é fluir, agora eu não vou lembrar, mas a mentoria dela se chama Flip e ela tem uma descrição com essas letras, sabe? A energia plena, luz plena, o fluir da luz, interior plena, alguma coisa assim, mais ou menos, é esse o significado. Então, assim, É. coisas Eu muito... fazia um, eu fiz um curso de liderança em Caxias do Sul, né? Que Uhum. era o LAI. Eu achei bem legal e era liderança de alto impacto. Aí eu achava Uhum. bem interessante, assim. Isso, é isso aí. Porque aí você traz para uma sigla e esse é o teu método. E isso te ajuda a trazer clareza, a ancorar todo o processo, tá? Aqui, ó, Helenice, os pilares, então, ó, por exemplo, voltando aqui um pouco, né? A promessa que é a transformação. Transformação. O público, tá? Homens e mulheres
mais ou menos, acredito que na faixa dos 30 aos 50 anos, 60, mas Nos 5 espelhos eu tenho uma menina de 15. então, Ela então tá você amando. pode, então, maravilha. Então aqui Imagina que ela mais, veio para mim de uma tentativa de suicídio. Ela foi internada por suicídio, né? E aí eu fiz 2 sessões nela, convidei ela para vir aí. Sabe o que ela me falou? No dia seguinte, que ela me deu um depoimento depois dos 5 espelhos, e ela disse assim, que ela queria colocar um pouco de adolescência em cada um de nós que estava aí. oh, que maravilha. Ela Eu vou colocar aqui 5 espelhos, tá? Você coloque se quiser ou não, mas ela é muito forte. Método 5, a mentoria 5 espelhos, método MP, que é o mergulho profundo. Aí você pode trazer a analogia de olhar para todos os lados da tua vida, né? Se Tá. olhar de todas as formas. Então, é mentoria 5 espelhos e Isso, método MP. MT. isso. MP, mergulho profundo. E qual é a transformação que os 5 espelhos geram? Eu acho que é uma liberdade. Ele traz, ele traz liberdade. Por quê? Porque aí a gente está tentando buscar dentro deles os Uhum, rótulos que eles estão trazendo na bagagem de vida, a- uhum, as crenças que se desenvolveram durante esse período. No próximo, a gente vai trabalhar as fugas emocionais, né? Aonde que eu uhum, procuro compensar toda essa angústia que tem aqui dentro de mim, né? Aí uhum. depois a gente vai trabalhar o perdão, o auto-perdão e no final a liberdade, né? O abraço, o amor profundo, o reencontro consigo, né? A reconexão. É um processo, né? Então eu estou tentando fazer eles se darem conta que, tipo, o que eles trazem como rótulo, a teimosia, as coisas que eles falaram aí outro dia impacta tudo na autoimagem, né? Eu acabo agindo a partir do rótulo que colocaram em mim. Ah, eu sou Uhum. teimosa, eu sou preguiçosa, eu, sabe essas coisas que Aqui, ó, desorganizado, são isso. rótulos, né? São rótulos, exatamente, que ficam reforçando e reforçando. E Então, você age com ele, e ele te a- traz um resultado. aqui eu quero que você coloque a transformação. Eu coloquei aí com o que eu ouvi de você. Um mergulho profundo Certo. no seu próprio ser para cura profunda e se permitir assumir a vida com liberdade. Mais ou menos nas palavras que você trouxe, mas aqui você coloca, depois a gente refina a transformação e coloca É ela de forma estratégica, cura, profunda e se permitir assumir a vida com liberdade. Mas aqui eu só estou trazendo a essência, depois a gente arruma a promessa de uma forma bastante estratégica, tá? Os pilares, do método MP, ela sugeriu, né? Mergulho profundo e a mentoria 5 espelhos. Ótimo. mas vocês, Ótimo, eu acho ótimo também. que coisa boa. E quais são os pilares que você está trabalhando nos 5 espelhos que você falou antes, Helenice? É os setores da nossa vida, né? A ideia é trabalhar os principais, no caso, né? Que é Isso, o eu como primeiro pilar, consciência, tá? né? O eu, Eu, tá? Então é, vamos colocar. eu, família, Só um pouquinho. Mas os 5 espelhos não é isso, né? não, mas é os pilares, né? Não, é que os pilares é um dos 5, né? Sim, Mas não é o princípio de tudo. não. É, as 5 feridas emocionais, Tá? os 5 principais setores da minha vida, da nossa vida, Então vamos lá. é, os 5 traços de personalidade, Tá. 5 setores da vida.
Os 5 traços de personalidade. Uhum. Os 5 passos para o sonho. Uhum. Personalidade, feridas emocionais, os passos para o sonho, os setores da nossa vida e E o quinto espelho é o setor do eu, né? e o quinto espelho, então, a reconexão comigo mesmo, é a consciência do eu, que é o que eu disse para eles. Sem o eu, sem essa consciência, todo o resto deixa de ter sentido, né? Uhum. Então, o E quinto das espelho é isso. feridas, como é que é o nome? As 5 feridas emocionais. Que daí a gente está tentando, através do teste e tal, e eles descobrirem quais são as feridas que eles carregam, que nem essa menina que eu te falei, ela tem a injustiça e a rejeição fortíssima, ela tem abandono também, né? Uhum. Uhum. Então, a gente está tentando trabalhar para que eles se conheçam, o autoconhecimento, qual é Isso. o mundo que move dentro deles aí, né? Uhum. Então, isso aqui, tranquilamente, são os pilares dos 5 espelhos. E dá para usar na mentoria, trabalhando isso que você trabalha em 5 encontros, você vai trabalhar em mais tempo, porque você vai trabalhar material na plataforma, você vai trabalhar os encontros em grupo, você vai trabalhar nas sessões individualizadas, mas sempre se guiando nessa estrutura. Entende? Bom. Por quê, Lenice? Um Uhum, produto escalável, que é um produto híbrido, como eu já te falei, individual, em grupo, ao vivo e gravado num só, né? A gente uhum, também trabalha com a formatação de um produto evergreen, que é o quê? No evento, nos 5 espelhos presencial, você formou um grupo, você tem uma certo. data de início, você tem a data dos encontros e a data de término, Uhum, né? Num formato evergreen, que é o exemplo da Fênix, você entrou ali em setembro, não foi? Início de setembro. uhum. A Thaisa entrou sexta-feira. E amanhã à tarde eu tenho conferência em grupo e você pode estar na conferência, a Thaisa e o Eduardo, que entrou em novembro do ano passado, e a Lide, que entrou em janeiro, e a G, que entrou em agosto, e a Carla, que entrou em julho, por exemplo, e a Carol, que entrou lá em maio, final de maio, entende? Todo mês nós temos algumas pessoas que entram. Mas a gente conduz no individualizado a estruturação do produto, nas conferências o acompanhamento e o aprimoramento, e a plataforma como base disso tudo. Então, não precisa formar uma turma e iniciar em março e terminar em novembro. Porque olhando para o negócio, Helenice, a gente quer faturamento todo mês. Então, a nossa estrutura, que não é um lançamento, tá? Que é um outro formato, é pensar na tua mentoria que todo dia pode entrar uma pessoa nova, toda semana você pode ter a entrada de alguém. Você vai inserir essa pessoa na mentoria pela sessão individualizada, vai direcionar na plataforma, e lá no grupo você sempre está trabalhando. Você pode seguir uma ordem aqui, mas é sempre um conteúdo complementar. E aí entrou a Joana e você está trabalhando os passos dos sonhos. Se tem algum pré-requisito que ela precisa antes, você vai direcionar ela na sessão individualizada. Entende? Não interessa o que eu vou trabalhar amanhã na conferência. Se você for assistir, você vai entender alguma coisa, você vai aprofundar, mas eu não posso trabalhar isso que eu estou trabalhando contigo, que é a estruturação do produto, do teu modelo de negócio, lá no grupo. Porque aí como é que eu Uhum. faço? Com várias pessoas, cada um tem um produto único, diferente, um método, uma história de vida, uma trajetória, entende? Uhum. Então, um produto híbrido, ele permite você reunir tudo isso num único produto. Tá.
porque o individualizado permite essa estruturação. Aí, olha só, você está na terceira sessão aqui, indo para a quarta. A Thaisa fez a primeira hoje pela manhã. A Mariana fez a segunda, segunda-feira. A Carla, eu vou atender ela, eu tenho que olhar, mas ela vai fazer a terceira sessão. As outras pessoas já terminaram as sessões individualizadas. Mas na conferência em grupo está todo mundo. Entende? Sim. Tá a Matilde, tá a Paty, tá a Sabrina, por exemplo, tá a outra Patrícia, porque ali está sempre aprimorando, aprofundando. Sim, entendi. Tá a Ivana, tá a Valesca, entende? Então, o grupo, ele é sempre um aprofundamento. Depois que você passou por isso aqui, na primeira vez que você fala, você segue a ordem, tá? Por quê? Para estar gravado na plataforma. Depois você vai pegar partes disso e vai ir aprofundando, porque sempre tenho que aprofundar, não é, Helenice? Sim. Quanto que Sim. dá para explorar isso aqui? Meu Deus, a vida inteira e vai ter coisa para trabalhar. Com certeza. Nos 5 espelhos é para a eternidade. Como Tu vai autoconhecimento, desmembrando. Né? o autoconhecimento, quando que a gente, tipo, agora eu já sei tudo, já trabalhei tudo sobre autoconhecimento? Não existe. Então é sempre um aprofundamento, mas o primeiro ciclo que você vai fazer, você vai aproveitar para entregar essa estrutura e gravar. Já grava ali ao vivo, entende? E isso vai para a plataforma. Aí você vai direcionar a pessoa, olha, eu preciso que você assista às aulas, os encontros fundamentais, que estão lá dentro dos 5 pilares. E aí você cria um módulo lá dos 5 pilares, que vai ter esse conteúdo base para ela entender, para ela ter as ferramentas. E aí você intercala entre as sessões individualizadas para ela ir se ambientando, e ela vai participando das conferências que depois desse período vão ser sempre aprofundamentos dentro da tua expertise, da tua forma de conduzir. Entende? Aí chegou dezembro, por exemplo, e você quer tirar férias, Helenice, tá? As pessoas que estão contigo, ou quem entrou mais recentemente e tudo mais, você direciona para a plataforma nesse período, né? A pessoa vai se trabalhando, vai reassistindo as aulas, volta a ter encontro ao vivo. Entende? Tá fazendo sentido? Sim, com certeza. Não é É legal? isso aí. Não vai se empolgando? Vai ganhar vida, né? Vai ganhar vida. Então, aqui, ó. Descrever o programa, e já está lá nos pilares, basicamente, né? Ele está travando o meu computador. Tá. Aqui, ó. Isso aqui, tá? Você não precisa... com os pilares, você já tem aqui a base disso, que é só para você ter a tua estrutura. Aí isso aqui já é na plataforma, tipo, colocar um vídeo de boas-vindas, né? Lá no início, na primeira parte da plataforma. O formato, que é um formato híbrido, tá? Por quê? Ele vai ser individual, em grupo, ao vivo e gravado. Ok? Aqui, Helenice, eu preciso que você sinta quantas sessões individualizadas. Assim, ó, 4 é um número bem bom, mas não precisa mais do que isso, porque senão te ocupa muito tempo, tá? Mas eu começaria com umas 4 sessões. Depois, talvez, você venha para 3,
né? Depois que você já validou, o grupo quinzenal ou mensal, tá? Nesse primeiro momento, eu sugiro que seja quinzenal, por quê? Para você ter essa frequência, ir aprendendo, depois que já tem uma base de conteúdos na plataforma, você pode ir para 3 semanas, mensal. Eu acho bem legal você ter assim, porque aí você tem o grupo de WhatsApp, você pode mandar coisas lá no grupo, fazer esse acompanhamento, enfim, plataforma, suporte pelo WhatsApp, tá? Os entregáveis, então, da mentoria, tá? Uma coisa aqui importante, os entregáveis são sessão individualizada, quantas conferências em grupo, a periodicidade, tá? E aqui, eu sugiro, dentro da minha metodologia, Lenice, eu tenho 2 formatos, que é o plano anual e o plano semestral. Uhum. Que é a pessoa que entra e ela escolhe ficar 1 ano contigo, participando dos encontros em grupo, tendo acesso à plataforma. E o semestral, a pessoa entra, tem a mesma entrega, só que com acompanhamento por 6 meses. Aí você tem que sentir, Helenice, se para você faz sentido ser anual ou ter os 2. Porque, de repente, você pode colocar só anual. A pessoa fica 1 ano com você. Tem sessão individualizada, vai tendo os encontros em grupo, tendo acesso à plataforma e você coloca só um ticket. Por que a gente coloca 2 valores? Para poder alcançar mais gente. Uhum. Então, o semestral, ele é 70% do valor anual, para ter um custo-benefício maior no anual. Fez sentido, Helenice? Sim. Tá? Então, aqui, 4 sessões individualizadas, a plataforma, a forma de pagamento. Ó, plano semestral é 70% do valor anual. Híbrido, 4 sessões individualizadas, mais encontro em grupo, mais plataforma, tá? Aqui anual, aqui semestral. E aí aqui, né, o formulário, portfólios, posts fixos, o de autoridade, já vamos colocar aqui o ok, que já tem no feed do Instagram, Uhum. tá? Esse aqui não precisa fazer. Os outros eu recomendo que sim, pelo que eu te expliquei. E aí, isso aqui são as demandas que a gente ainda vai fazer na próxima sessão. Que isso, para fazer isso aqui, e isso aqui, deixa eu ver se está aqui. Não, não está aqui. E a vitrine do Instagram, eu preciso do produto já refinado do Instagram. Vitrine do Instagram. Então, Helenice, agora vai ser o teu tema de casa, agora que os 5 espelhos já estão acontecendo, os 5 espelhos presencial já está acontecendo, né? Eu preciso que você refine o produto. Aí você pode me mandar, eu já vou te mandar aqui o checklist, isso tudo que eu preenchi aqui, Helenice. Isso. Isso tudo que eu preenchi aqui, eu já te mandei, tá? O documento. Agora você vai definir, rascunhar, tipo, os 5 espelhos no formato mentoria. Esse evento presencial, você vai transformar ele numa mentoria. Uhum. 5 espelhos com mentoria. Isso. Tá. Aí, feito isso, você vai me mandar
eu leio ele, vejo se tem algum ponto para ajustar para a Alana fazer o teu portfólio. Aí a Alana vai fazer o portfólio e os 2 posts fixos, o de conexão e o de transformação, porque ela também precisa da clareza do produto para criar o post. Entende? Uhum. E aí, depois disso, a gente estrutura a vitrine do Instagram e foca nas estratégias de vendas. Tá. E esse rascunhar os espelhos como mentoria é basicamente fazer isso aí que a gente fez aí. Seguindo esses O passos. método, a Isso. mentoria, ou a Depois transformação. depois daquele aqui que eu coloquei lá no documento, Helenice, você segue aqueles passos. O resto é base, o resto é referência. Tá. Então, já me enviou isso daí, e aí a gente vai seguir isso daí tudo, e aí vamos. Depois que isso está pronto, o teu produto vai estar pronto, o teu método, a clareza do público, a gente posiciona o teu Instagram para começar a adequar a estratégia de venda para o teu tom de voz e começar a prospectar, começar a vender. Que é isso que a Ótimo. gente quer, né? Poxa. E tem que 2026 ser mais leve, eu tenho que estar mais. Eu sinto essa necessidade, até pelo andar, que nem eu digo, da minha mãe também, né? Que ela precisa. Eu também não vou poder deixar ela abandonada. Então, eu não quero que o meu trabalho seja um empecilho, até porque Não, ele. não. Não é que nem a nossa empresa que tem que levar a fábrica junto. É possível. Então, eu Sim, fechar sim. minha agenda aqui e ficar lá 2 Presencial. meses, eu não vou me importar. Eu Isso. fecho a agenda aqui. Isso, exatamente. E ainda dá possibilidade para as pessoas que você atende no presencial fazer atendimento remoto. Aham, exatamente. Até para ir educando elas que é possível. É, e é o futuro. A pandemia me trouxe isso, Quando Helenice, eu porque eu... falo em parar, por alguma razão, nossos ficam desesperados, né? Tu não inventa, que eles querem ir no presencial, né? Mas aí Mas começa a intercalar, sabe? Até trazendo essa questão da tua mãe e tudo mais. é necessidade. O próprio meu sogro também, que já está idoso, precisando de nós toda hora, tá com Isso aí. vai fazer 88 aninhos, está toda hora pedindo colo, pedindo ajuda. Isso aí. Então, Fechou, Helenice? Ana fechou. Luísa vai encaminhar, então, para vocês essa gravação, esse link da gravação, tá? Ok. Eu vou pedir para ela encaminhar para vocês e, às vezes, ela já faz isso já no dia seguinte, enfim, tá? Para que vocês possam tirar as dúvidas, então. Se tiver dúvidas aqui, e qualquer coisa, estou à disposição, tá bom? Obrigada, Fábio.